Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos, finalizando a nossa semana nessa sexta-feira, com muita alegria, com muita paz, com muita harmonia no nosso ser. Gratos pela oportunidade de nos unirmos aqui, somando as nossas energias para que nós possamos nos reequilibrar, nos fortalecer, mas também ajudar aqueles que estão necessitados de uma oração, não é mesmo? Então, nós vamos rogar a Jesus, o nosso mestre de amor, que possa nesse momento nos envolver com muita paz, com muito amor, que ele possa enviar essas luzes que penetram no nosso ser, que penetram o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nos dando vitalidade, saúde, esperança, compreensão, coragem e paz. Então, durante todo o momento de estudo e oração, nós vamos ficar conectados e vamos ficar em prece, né? Porque nós estaremos, assim, auxiliando todos aqueles que também estiverem aqui conectados e necessitando da nossa ajuda. Tá certo? Então, vamos começar, né? Bom, hoje nós iremos estudar um capítulo deste livro. Divaldo Franco psicografou, Joana de Ângeles, a autora espiritual. O título do livro é O Amor como Solução. E o capítulo 16, o título do capítulo é Acasos Providenciais. Eu vou dar uma lida no capítulo. Eu sempre, como o capítulo é muito grande, eu sempre leio de uma forma resumida, tá bom? Vamos lá. Acasos providenciais. Em face do determinismo das soberanas leis e do livre-arbítrio, que é concedido a todas as criaturas humanas, a sua jornada encontra-se dentro de causas e efeitos naturais, que se correspondem entre si. Todo acontecimento que tem significado existencial decorre de fato anterior que lhe desencadeou as consequências, agora experienciadas, nem sempre identificadas na sua origem, o que lhes não impede de suceder. Desse modo, planifica-se a existência através de ações desenvolvidas, num contínuo inevitável que constitui a trajetória de vida terrestre. Alegrias, conquistas, realizações pessoais, crescimento moral e intelectual, defluem das experiências anteriores, sejam aquelas que dizem respeito às existências passadas ou à existência atual. Da mesma forma, sofrimentos e infortúnios, insucessos e gravames, enfermidades e solidão, processos degenerativos, desequilíbrios emocionais, mentais e físicos, são frutos amargos que se colhem pela estrada novamente percorrida e que ficaram aguardando o retorno do infrator. Inevitavelmente, portanto, cada um é responsável por tudo quanto lhe acontece, dentro dos parâmetros divinos encarregados de preservar a ordem e o desenvolvimento moral da humanidade. Passo a passo, errando e corrigindo, fixando aprendizagens, o espírito galga patamares elevados num processo crescente, sem jamais retrogradar, porquanto as conquistas adquiridas, mesmo diante de graves e perturbadores acontecimentos, jamais desaparecem, podendo ficar momentaneamente esquecidas,
e logo retornando às paisagens mentais que lhe dão guarida. O progresso, portanto, é inevitável e todos alcançarão a superação a si mesmos, conforme se apliquem na conquista dos valores imperecíveis. A vida jamais se interrompe em face de sua procedência divina instaurada pelo Criador. Igualmente, todos são inspirados, mesmo nas fases mais difíceis do trânsito, a melhorar-se de dentro para fora, desenvolvendo os tesouros sublimes que lhes jazem em germe. Nada obstante, ocorrências surgem que não parecem ter explicação lógica, senão apelando-se para o acaso. São questões irrelevantes umas, significativas outras, que têm passado como coincidência, chamando a atenção dos estudiosos do comportamento humano, que simplesmente as aceitam sem mais significativas explicações. O acaso não existe. Isso significaria uma desordem no conjunto harmônico do universo. Não foi por acaso que Jesus escolheu Judas como seu discípulo. Não foi por acaso que Jesus deixou-se crucificar. Não foi por acaso que a vida surgiu no universo. Não será por acaso que o ser humano encontrará o seu rumo e modificará a existência, tornando-a um hino de louvor à vida. Bonito esse texto, né? De Joana de Ângeles, Acasos Providenciais. Então, veja só, o que Joana começa falando aqui, né? Existe um determinismo das soberanas leis e do livre-arbítrio, né? Todo acontecimento tem um significado existencial, que decorre de um fato que aconteceu em vidas passadas ou no passado desta mesma vida. Então, nós temos o livre-arbítrio até um determinado espaço, né? O nosso livre-arbítrio não é de 100%, né? Nós temos, assim, um planejamento e nós podemos ter escolhas nessa estrada delimitada, determinada para que a gente siga. Neste livre-arbítrio, nós temos zilhões de chances de escolhas que nos levam a momentos felizes futuros ou a momentos de muita dor no futuro também, né? Então, Joana redobra essa consciência nossa de que não estamos aqui ao acaso. O universo não foi criado ao acaso. Nós não nascemos ao acaso nesse núcleo familiar, né? E ela fala uma coisa muito importante, que quando existe o planejamento da existência terrestre, aí, naquele planejamento, traça-se uma trajetória, né? Então, a trajetória é que eu vou sair de Brasília e vou para Uberlândia. Eu posso ir por Goiânia, eu posso ir por Catalão, eu posso até escolher por onde é que eu vou, mas a minha obrigação, meu planejamento é cumprir essa viagem até Uberlândia, né? E mesmo quando eu escolho, digamos que eu vá por Catalão, aí eu posso parar num posto, posso não parar, posso parar em um outro posto diferente, mas eu tenho até mesmo um tempo para que eu possa concluir essa viagem, né? Porque a nossa vida é uma viagem, né? É uma viagem, é o trem da vida, que nós nascemos, nós vivemos, nós aprendemos, nós reconhecemos almas afins, conhecemos outras tantas, aprendemos novamente, sofremos, somos felizes, né? Então, nós experimentamos diferentes processos de aprendizado importantes para a nossa trajetória evolutiva. E Joana fala que não é só o sofrimento
infortúnio, insucesso, doenças, enfermidades, solidão, etc., que estão pautadas nas nossas existências anteriores ou no passado desta existência, mas também as alegrias, as realizações pessoais, o crescimento moral e intelectual, tudo isso vem de experiências anteriores. Então, hoje, o nosso dia aqui é uma colheita do dia de ontem, da encarnação de ontem. E o que nós vamos colher amanhã será fruto do que estivermos vivenciando hoje. Então, eu brinco muito e falo, você não gosta de abóbora? Está colhendo só abóbora? Então, plante moranguinhos. Porque você pode, enquanto colhe as abóboras que você plantou no passado, você planta os moranguinhos para colher no dia de amanhã, né? Esse é o movimento, a beleza da vida, né? E aí, uma coisa muito importante que Joana fala aqui, que passo a passo, errando e corrigindo, fixando aprendizagens, o espírito vai ganhando patamares elevados e sempre progredindo, sem jamais regredir. Então, as conquistas que nós tivemos, os aprendizados todos, jamais desaparecem. Eles ficam momentaneamente esquecidos, podem ficar, mas quando acessamos a nossa mente, todos os nossos ensinamentos estão ali, né? Então, nós podemos ter aprendido a tocar piano muito bem, numa outra vida. Nesta vida, por conta da missão, das funções que eu vou assumir na encarnação, eu não vou vir com esse dom, né? Eu não vou alimentar esse dom, mas um outro diferente. Então, isso que eu sei fica guardado na minha memória inconsciente. Quando eu retornar à pátria espiritual, ou se necessitar nessa existência, esses arquivos são encontrados. A gente pode ver esse exemplo em andar de bicicleta, não é mesmo? A gente normalmente aprende na infância a andar de bicicleta. Então, quando a gente era molecote, até 12 anos, todo mundo andava de bicicleta. Depois isso vai ficando espaçado, de repente faz como eu, que tem 10 anos que não sobe uma bicicleta, né? Então eu acho, a gente sempre tem a noção que a gente desaprendeu. Ah, não tem muito tempo que eu andei de bicicleta, eu não sei andar mais não. Mas é um ledo engano, porque a hora que a gente está na bicicleta, vai voltando tudo para nossa mente e a gente já monta na bicicleta e já sai andando, como se nunca tivesse parado de andar. Não é assim? Né? Outras vezes a gente... isso acontece muito comigo, né? A gente está procurando um filme lá, numa plataforma qualquer. Essa semana aconteceu, eu olhei e falei, esse aqui parece que é bom, deixa eu assistir. A hora que eu começo a assistir, aí eu começo a lembrar do filme. Com 10 minutos de filme, eu lembro o filme inteirinho, né? Ou seja, estava apenas guardado na minha memória. Foi só eu bater na porta, abriu a portinha e veio o conteúdo para fora, né? Assim são os nossos aprendizados desta vida de todas as vidas. Então, dentro do nosso espírito, no nosso consciente, no nosso inconsciente, é como se fosse um armário imenso, cheio de gavetinhas, cada gavetinha um conteúdo. Estão ali guardados os conteúdos, mas no meu pré-consciente, no meu consciente, eu posso acessar, eu levo a mão e pego, né? Alguns conteúdos inconscientes eu não consigo acessar. Estão guardados as 7 chaves e eu nem sei em qual gaveta está. Não é porque eu não lembro que não exista. Está ali guardadinho, né? Tanto que nós temos inúmeras técnicas, né, dentro da psicoterapia para acessar esses conteúdos inconscientes, né? Então, é muito interessante esse processo. Continuando aqui, né? Joana de Ângeles fala que quando a gente não encontra uma explicação lógica, nós explicamos sendo um acaso, né? Então, nós falamos, nossa, que coincidência, papapá, papapá, papapá. Nossa, mas muito ao acaso, parará, parará. Não existe coincidência, não existe acaso. Existe um planejamento divino. Tudo está amarrado em um porquê.
que mesmo que a gente não tenha conhecimento, mesmo que a gente não se lembre, ele existe. Hoje eu estou sentindo uma seca tremenda nessa cidadezinha nossa. Bom, então, olha os exemplos que Joana de Ângeles traz. Eu vou trazer para vocês aqui. Que bacana. Um acaso que a gente acha. A pessoa que deu uma sorte tremenda e ganhou na loteria esportiva. Ela falou, não é acaso. Tem raízes em comportamentos anteriores, existências passadas, né? Esse ganhar na loteria pode ser um teste, né? Para ver a resistência moral quando você tem muito dinheiro. Pode ser um dinheiro que chega para que facilite o compromisso que você teve com a espiritualidade de ajudar a sua família e ajudar o próximo, né? Mas não é acaso. Chegou no momento planejado. O acaso que conduziu uma bala perdida e que tirou a vida de alguém valioso na comunidade ou na família. Não é o acaso. Joana traz a bala perdida como uma prova ou expiação para a vítima. Mas existe, né, uma prova, aí uma provação, tanto para a vítima quanto para quem divide com ela a vida física, né, os familiares, os amigos e tudo mais. O acaso, né, que proporciona um encontro com alguém. Nossa, ao acaso eu encontrei fulano, né? E define a existência de uma ou outra forma. Pode ser aquele reencontro de almas afins, né? Que deixaram outras vidas com as coisas meio abertas e vem aquela alma com aquela afinidade. Seja amigo, seja amor, mas tem aqueles acasos que a gente acha que é acaso, que sem querer você esbarra num chefe que você não suporta, né? Por que a minha filha ou meu filho foi escolher exatamente esse namorado, essa namorada, que não é possível, né? E aí você vai percebendo que as pessoas vão entrando na sua vida e você vai participando de muitas vidas, achando. Vejam se vocês podem me responder pelo chat, por favor. Estão voltando? Estão me escutando agora? Que parece que deu uma falha na internet. Ou eu acho que não foi na internet. Eu acho que foi no canal mesmo. Está passando. Alguém pode responder? Estão me assistindo? No chat ao vivo? Eu não estou tendo acesso. Voltou, Tita? Para vocês? Dona Mariângela, Suzana, voltou para você também? Solange? Tá ok, Marisa? Então, continuemos, né? Fica gravado, depois as pessoas têm acesso, se alguém não... Para mim, não caiu a internet, engraçado. Aqui não veio... Ah, obrigada. Vamos continuar. Então, voltava, né, das tragédias que acontecem, que coincidentemente a pessoa está ali, né? Então, o que acontece? Tudo tem um porquê, tem um motivo para a participação daquelas pessoas que estão lá, né? Aí ela fala de um acaso, que um enfermo que tem uma saúde gravíssima, ele se salva, acontece um milagre. Ou, se não, aquele caso em que a pessoa está ótima e de repente piora, e todo mundo leva um susto, né? A pessoa vai desencravar uma unha e a coisa dá problema. Isso não é um acaso, né? Joana de Ângeles fala que essa questão do susto de alguém que está bem e de repente desencarna sem avisar, ou alguém que está mal para desencarnar se cura e fica anos sem partir. Então, Joana, olha a frase que Joana fala: elaboração cuidadosa dos benfeitores espirituais que conhecem o mapa evolutivo de cada um. Olha que bonito.
Então, existe toda uma elaboração, toda uma programação que está acontecendo por detrás daquilo que a gente acha que é coincidência e acaso. Aí, Joana cita outro exemplo. Quando alguém desencarna porque um raio atinge, não é o acaso. Qualquer evento sísmico obedece a leis espirituais, entendeu? Então, aquela pessoa que estava lá naquele momento estava também obedecendo uma lei espiritual, precisava de estar lá, né? Então, o acaso permite o descobrimento científico, né? Então, lembram-se que o pessoal gritava, Eureka, descobri uma coisa maravilhosa, né? Não existe acaso, principalmente esse descobrimento científico em benefício da humanidade. Olha o que tem por detrás disso, segundo Joana de Ângeles. Resulta de apoio propiciado por espíritos abnegados, que acompanham os investigadores que se afadigam em beneficiar o mundo. Então, naqueles cientistas no laboratórios, tem toda uma falange maravilhosa ali dia e noite junto, intuindo, vai por aqui, vai por ali, para ajudar a humanidade. Olha que coisa bonita, né? O acaso que coloca alguém naquele momento e que salva a existência do outro, né? É interessante isso, a pessoa vai atravessando a rua, não vê um carro, chega alguém, puxa e derruba no chão e o carro passa, a pessoa não é atropelada. Não é acaso. Segundo Joana de Ângeles, é um resultado, tá? Um esforço conjugado entre os benfeitores espirituais e o sentimento de nobreza de quem se transformou no anjo salvador, né? Então, aquele que salva tem algum sentimento nobre, que escuta a intuição desses mentores e que eles falam, né? Corre, pega ali, vai lá, né? Bate na casa de alguém, liga para fulano, não é mesmo? Quantas vezes nós sabemos, isso aconteceu na minha família, né? Uma tia ficou sem dar notícia e tal, e aí a outra preocupou, ligou para o meu irmão, e foram lá, e realmente ela estava desacordada, já tinha horas, e aí graças a essa agonia que deu na outra tia, que acionou meu irmão, acionou meu pai e tal, e aí foi lá e salvou a vida dessa outra que já estava assim, né, sem sentido, desacordada. Olha que bacana isso, né? Então, houve ali, né, um canal que permitiu essa comunicação, né? Então, quando Joana fala que às vezes não é o acaso que empurra alguém para a queda, no abismo da insensatez, na convivência com pessoas perversas, em situações lamentáveis de conduta. Quando, por exemplo, a gente vê um filho, algum conhecido, né, um aluno que é muito bom e de repente, do nada, começa a se envolver com uma turma que não tem nada a ver, e se envolve com uma gangue, de repente, para se drogar, ou para assaltar, ou para, né, ou para pichar muros e paredes. Ai, não sei de onde que veio isso. Então, olha o que Joana fala. Essas condutas lamentáveis têm origem quando esse grupo se desagregou em situação deplorável e voltam para se encontrar para se recuperar nesta vida. Mas, infelizmente, inúmeras vezes, ao invés de procurarem se recuperar, eles voltam para o abismo da delinquência, né? Então, não existe acaso quando a gente tem uma perda irreparável, de uma forma inesperada de alguém que a gente ama. É aquele pai que infarta, é a empresa que, de repente, fale naquele ano, né? Uma falência financeira, uma falência moral. Então, nada é acaso. Tudo isso faz parte de um programa para trabalhar a iluminação de quem padece dessa circunstância. Eu fico até emocionada de ver tantos exemplos que Joana nos deu de forma tão didática, porque inúmeros desses a gente tem no nosso seio familiar, no nosso local de trabalho, né? Mas o que me deixa emocionada é perceber que por detrás de cada coisa horrível
existe um certo amparo da espiritualidade quando isso precisa de acontecer e ser a nossa prova. E que diante de cada coisa maravilhosa, né, como a cura de uma doença, existe as falanges ali presentes intuindo e ajudando. E quando eu tenho que passar por uma prova difícil, né, como, por exemplo, as pessoas que estão passando pelo processo de entubar, pela pandemia, existe uma pleiade de espíritos ajudando esses encarnados a passarem por essa prova. Nós nunca estamos desamparados. E Joana lembra, não foi ao acaso que Jesus escolheu Judas para discípulo, que ele aceitou a crucificação. Não é ao acaso que nós nascemos nesta vida. Não é ao acaso que nós estamos aqui no nosso estudo de oração, ou que nós estamos esse grupo, essa família, aqueles nomezinhos que eu já conheço, que vem sempre, né? As pessoas que me falam por WhatsApp, que às vezes não colocam seu nome ali, não é ao acaso que nós estamos reunidos. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de aprender, de orar, de fazer o bem, de divulgar a doutrina, né? Não é acaso. Nós assumimos esse compromisso para nos ajudar, a nos fortalecer, nos equilibrar e a todos também que nos cercam, né? Para que a gente possa passar por esse processo de aprendizado dessa pandemia de uma forma especial, né? E se eu, por um acaso, em algum momento, chegar a nossa hora de fazer a viagem para a pátria espiritual, nós teremos feito algo de bom. Teremos ajudado a espiritualidade a ser um canal, né? Quantos de nós estamos aqui escutando estudo e oração, falando, pensando em Jesus, e tem lá alguém da falange do Dr. Bezerra fazendo um tratamento, uma cirurgia, desentupindo uma veia, porque por merecimento aquela pessoa está recebendo esse tratamento. É maravilhoso isso, não é? Eu fico encantada. E Joana termina com a seguinte frase: não será por acaso que o ser humano encontrará o seu rumo e modificará a existência, tornando-a um hino de louvor à vida. Não será o acaso. Depende do quê? Da nossa ação, né? Depende da nossa escolha. Então, tudo o que vivenciamos hoje, fruto das nossas escolhas, do passado desta vida e do passado de todas as vidas. O que nós vamos vivenciar amanhã é fruto da escolha do que eu estou plantando hoje. Plantemos então, mudemos o plantio. Não adianta reclamar da colheita. Ai, mas a minha vida está difícil. Ai, mas eu não... é uma dificuldade financeira. Ai, mas é essa dor aqui nesse joelho que não passa. Não. Vamos então fazer o melhor para não colhermos isso na próxima vida, né? Se eu estou aqui sofrendo com uma dificuldade respiratória porque eu fumei mais de 40 anos, então vamos parar de fumar nessa vida, começar a outra vida sem fumar para não encontrar no futuro da próxima vida um efizema, um câncer de pulmão para atrapalhar os nossos projetos, não é mesmo? Então, se eu sei hoje que eu estou convivendo com pessoas difíceis no meu núcleo familiar, possivelmente são pessoas que eu estou resgatando e tendo que aprender a amar. Então, enquanto vida eu tiver, vamos tentar amar, vamos tentar conviver em paz e harmonia, porque na próxima vida eu terei a chance de nascer com espíritos mais afins, com espíritos de uma afinidade maior, de uma empatia maior. Então, a lição de hoje nos ensina: não existe acaso, não existe coincidência, existe providência, né? Deus nos provê de tudo que é necessário para as nossas provas, as nossas expiações, os nossos méritos, as nossas lutas, o nosso aprendizado, a nossa evolução. Essa é a lição que fica hoje. Vamos fazer a nossa prece agora.
Deus Pai de infinito amor, bondade, misericórdia, justiça, obrigada por mais essa tarde, obrigada por mais esse dia, por mais essa semana que vai encerrando os nossos trabalhos. Obrigada. Sentimos-nos maravilhados por esta oportunidade, por termos vencido todas as adversidades e hoje sermos vencedores ao finalizarmos mais essa semana. Obrigada, Pai. Obrigada a essa natureza maravilhosa que nos ensina constantemente a respeitar o processo do planejamento universal, a cada qual cabendo o seu lugar, o seu papel, o seu tempo, o seu espaço. Obrigada, natureza. Obrigada a todos os espíritos benevolentes que se encontram neste momento nos auxiliando e aquelas pessoas que pensamos, pelas quais pedimos oração, nós podemos ter a certeza de que todos esses que vêm à nossa mente são auxiliados neste instante pelas falanges presentes. Pensemos em nós, para o nosso equilíbrio recebendo essa luz, pensemos nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos lares, mas também pensemos nos nossos irmãos que se encontram nos leitos de dores, padecendo de males físicos, mentais, espirituais, que todos sejam assistidos em nome de Jesus e que Jesus possa envolver a todos com seu amor incondicional, o seu maravilhoso amor. Assim, certos de que estamos recebendo toda esta energia maravilhosa, rogamos que essa energia se expanda, envolvendo as nossas cidades, o nosso país Brasil, todos os países deste mundo, e que nós possamos visualizar o próprio planeta Terra, envolto nessa energia dourada, iluminando todos aqueles encarnados e desencarnados que estão no orbe terrestre. Com muita gratidão, nós finalizamos a oração da noite de hoje, finalizamos o nosso estudo e oração, dizendo obrigada, Pai, obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus, mentores presentes, amigos queridos, obrigada, amigos e familiares encarnados e desencarnados, e que possamos finalizar a nossa semana dizendo que assim seja. Muito obrigada, obrigada pela paciência desse piripaque que deu aqui no YouTube hoje, né? Segunda-feira nos encontramos às 18 horas para mais um estudo e oração. Recebo o meu abraço carinhoso, fraterno, de gratidão pela presença de vocês na minha vida, pela presença de vocês nesse estudo e oração. Quem gostou da nossa reflexão, dê like para ajudar o canal e divulgue os vídeos do nosso canal quando gostarem da lição estudada. Uma boa noite, um excelente, maravilhoso final de semana, muito descanso e segunda-feira nos encontramos, se Deus quiser e Ele há de querer. Até segunda, amigos.